convite, que é um prazer sempre grande estar aqui presente perante todos. Portanto, eu venho falar aqui um pouco na perspectiva mais do patossistema da Xylella fastidiosa. Eu pertenço ao Laboratório Nacional de Referência de Sanidade Vegetal, que dá dentro do INIAV, que está equipado com todos estes laboratórios que estão preparados para apoiar todas as doenças e pragas a nível nacional e apoiar, obviamente, a Autoridade Fitossanitária, que é a DGAV. Portanto, nós temos o Laboratório de Crises Fitossanitárias que foi criado principalmente devido ao elevadíssimo número de amostras que nós temos para processar e, portanto, tem que ter um contexto laboratorial completamente diferente dos outros, portanto, tem que ter um contexto de alto rendimento e temos todos estes laboratórios associados para o caso de existir algum tipo de dúvida, algum tipo de análise complementar. Portanto, o nosso trabalho também incide principalmente a nível de investigação e desenvolvimento, portanto, na área da Xylella fastidiosa e não só, portanto, investigação e desenvolvimento em novos métodos. Portanto, fazemos os serviços analíticos, a formação especializada e temos as funções de Estado que nos cabe e que são associadas ao Laboratório de Estado, que é o INIAB. É importante dizer que todos os nossos ensaios são acreditados, portanto, ao nível da detecção da Xylella fastidiosa, portanto, somos o Laboratório Nacional de Referência que coordena os laboratórios oficiais, que neste momento temos dois a nível nacional, mas que ao nível da detecção da subespécie, portanto, a identificação da subespécie, nós somos o único laboratório acreditado em Portugal para o poder fazer. O nosso trabalho é feito em rede com outros laboratórios europeus de referência e com laboratórios nacionais de referência nos diferentes países europeus. O que é que eles fazem? Portanto, asseguram a qualidade técnica no domínio das medidas fitossanitárias. Portanto, fazemos entre todos análises laboratoriais, testes de diagnóstico e amostras escolhidas durante os controles oficiais e outras atividades. Aquilo que é importante é que a nossa competência técnica é sempre demonstrada através da organização de testes interlaboratoriais, em que todos os laboratórios nacionais, de todos os países envolvidos nesta rede participam. Isso é extremamente importante, havendo o alinhamento de todas as metodologias. Portanto, e esta metodologia base é exatamente esta, que é emanada pela IEPA, a Organização Europeia da Proteção de Plantas, e que é verificada por todos os peritos a nível nacional, que neste caso em Portugal sou eu, mas noutros países serão os correspondentes. Então vamos falar um pouco daquilo que nos traz aqui, o que é a Xylella fastidiosa. Penso que foi muito bom também a Clara a fazer a introdução, porque a Xylella fastidiosa é uma bactéria que já existe desde o século XIX, que foi encontrada na América. Até agora não conseguiu ser erradicada, o que demonstra a dificuldade enorme em gerir este processo. Porque é uma bactéria, neste caso é da classe da Gama-Proteobacteria, ordem Lysobacterialis, e a família mudou de antes era a Xanthomonadáceas e neste momento é a Lysobacteriácea. É uma bactéria gram-negativa, estritamente aeróbia e tem dois géneros. Portanto, é a Xylella fastidiosa, desculpem, tem duas espécies dentro do mesmo género, a Xylella fastidiosa e a Xylella taiwanensis. É estrita dos xilemas das plantas e, tal como já foi dito pela Clara, é disseminada através de insetos. Até agora, a nível internacional, com 298 isolados que já estão depositados a nível das bases de dados europeias, foram identificadas seis subespécies. São estas que aqui estão e que em Portugal, neste momento, foi identificadas apenas a Xylella fastidiosa multiplex, que foi encontrada no norte, exatamente numas plântulas da vândula do zoo de Santo Inácio, e a Xylella a fastidiosa, subespécie fastidiosa, começou a ser encontrada na região centro. Portanto, estas subespécies têm diferentes especificidades, têm diferentes comportamentos culturais, têm muito a ver também com os hospedeiros que preferem, apesar de, na sua maior parte, eles terem hospedeiros comuns. Portanto, têm diferenças também na patogenicidade e na distribuição a nível mundial. Temos aqui um panorama geral da distribuição da Xylella fastidiosa a nível mundial, como vocês veem. Portanto, estão cerca de 16 países neste momento a nível mundial, 4 países a nível da Europa, 11 estados no Brasil, 3 estados no Canadá e a nível dos Estados Unidos 26. Portanto, as detecções mais recentes foram aqui no Peru, na Colômbia e o último foi aqui no Iraque.
E aquilo que é mais importante a nível da distribuição mundial é olhar também para o número de espécies infectadas que nós temos hoje em dia. Portanto, a EFSA o que faz é um resumo de todas as espécies e toda a literatura que é produzida a nível mundial sobre a Xylella fastidiosa 2 vezes por ano. Temos aqui a última publicação, que foi em 27 de janeiro de 2025, que nos dá exatamente estes valores, mas aquilo que eu quero que todos vejam é a evolução que tem havido ao longo dos anos. Portanto, desde 2012 até 2024, nós temos tido sempre um crescimento do número de hospedeiros detectados. E aqui estão os acréscimos de novas espécies que vão entrando para esta base de dados. Portanto, o que mostra que é um pouco difícil de gerir a Xylella fastidiosa em tantos cantos do mundo, com tantas condições climáticas diferentes, para 713 espécies vegetais. Mas aquilo que nós temos que perceber, e para tentar conter ou erradicar, nós temos que perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, nós temos barreiras, ou seja, temos os promotores de risco, que controlam as fases de invasão da bactéria. Portanto, temos uma primeira fase de entrada e depois um estabelecimento e disseminação no novo país. Precisamos terem atenção cada vez mais com as movimentações portanto, antropogénicas, com o maior número de transportes. A importação e exportação traz e leva muitos micro-organismos que não são detectados, os voos cada vez mais diretos sem escalas, os tráficos de barcos e temos aquilo que existe em todos os países, que muitas das vezes varia a espécie, mas o que é certo é que todos os insetos, vetores, picadores, sugadores de seiva bruta, portanto de fluido xilémico, são potenciais vetores de Xylella e que estão perfeitamente disseminados, no nosso caso, aqueles que são os mais disseminados, que eu já vos vou apresentar, de norte a sul do país. Depois temos também as plantas hospedeiras. São culturas suscetíveis, temos a vegetação espontânea, temos a floresta. E aquilo que também importa e muitíssimo é um clima adequado, como seja as temperaturas de verão. E nós agora temos que pensar como é que este contexto de alterações climáticas nos vai afetar a todos a nível mundial e especificamente a nível da Europa e Portugal, a taxa de disseminação da Xylella fastidiosa. E assim, o que é que nós precisamos de saber? Precisamos de saber primeiro quais são os fatores que contribuem para a disseminação da Xylella fastidiosa, mas temos que perceber por dentro como ela funciona. E então, para combater esta bactéria, temos que perceber como é que elas são infectadas. Já falámos um pouco dos vetores de Xylella fastidiosa, tal como foi referido, nós temos neste momento já com positivos o Filenos spumários, o Filenos tecellatus e o Nophilenos lineatus. Tecellatus está mais, encontra-se mais a nível do Alentejo. O Filenos spumários está mais distribuído pelo Portugal, portanto são cigarrinhas da espuma. Aquilo que vocês veem de certeza absoluta quando vão a um campo, veem nas herbáceas uma espuma, uma espécie de um cuspo, portanto que pode ser de uma destas espécies. E então, como é que isto funciona? Nós temos aqui um filenos espumários e quando o filenos espumários se alimenta das plantas, e principalmente plantas infectadas, a xylella vai ficar reservada aqui na zona do cibário e do pré-cibário, portanto, que é uma estrutura metabólica aqui do filenos espumário. Portanto, quando se alimenta das plantas, portanto, basicamente aquilo que vai fazer é como se desse uma injeção e, ao se alimentar do fluido xilémico, acaba por inocular também a Xylella fastidiosa que se encontra nesta zona. E aquilo que já se sabe hoje em dia é que para o estabelecimento da infecção são necessárias no mínimo 10.000 células de Xylella por grama de planta. E aqui embaixo nesta figura vocês podem observar a colmatação praticamente total de células vegetais que leva a quê? Obviamente, se nós temos uma colmatação dos locais por onde passa o alimento da planta, portanto, a nível do xilema, a que nós vamos ter, obviamente, é uma morte da planta. Aqui em esquema, a Xylella fastidiosa tem um mecanismo semelhante ao da Legionela, que é o quê? Portanto, quando ela é inoculada, há parte das células que nadam separadas, portanto, tem uma fase planctónica, existem outras que se agregam e começam a produzir um material que é um exopolisacárido, uma espécie de uma cola, que para facilitar a sobrevivência da Xylella se vão aderir à parte do xilema, portanto, aos vasos do xilema.
Produzem também enzimas, portanto, que são enzimas que degradam a parede celular vegetal. Então, o que é que acontece? Não só entopem os veios do xilema, como vão passando para tecidos adjacentes, como vocês estão a verificar aqui. E essa é uma das fundamentais diferenças entre uma planta que é resistente e uma planta que é suscetível, que tem muito, obviamente, a ver com a parte genética. Nas plantas resistentes, aquilo que se verifica é que a Xylella fastidiosa tem dificuldade em passar para os vasos adjacentes. Porquê? Porque a imunidade inata da própria planta impede que haja perfuração pelas enzimas que são produzidas pela Xylella. Enquanto que aquelas que são suscetíveis, como vocês verificam, a Xylella consegue atravessar para vários vasos adjacentes. E então, em termos do que se passa, em termos do ciclo do inseto e o ciclo da infecção, aquilo que nós começamos por ter é, por volta de novembro, dezembro, o inseto adulto põe os ovos na vegetação herbácea, portanto, nas espontâneas. Há uma fase de desenvolvimento desses ovos que são a ninfa, e então como é que são formados estes cuspos? Portanto, vocês podem ver aqui neste pequeno vídeo que é o que acontece. À medida que esta ninfa vai crescendo, vai se alimentando e alimenta-se com fluido xilémico com o peso de 150 a 280 vezes mais do que o seu próprio peso. Isto equivale a como se um humano se estivesse a alimentar a cerca de 10.200 litros de água por dia, para terem esta noção. Porquê? Porque como as águas e os sais minerais são muito pouco nutritivos, há necessidade de ingerir imenso. Portanto, temos aqui a ninfa, e principalmente quando esta ninfa verifica que no exterior há predadores, aquilo que fazem, encosta o abdômen à parte superior da espuma e consegue respirar. Portanto, consegue respirar e vai produzindo sistematicamente esta espuma. E é esta espuma exatamente que vocês veem nos campos. À medida que vai evoluindo, todas estas ninfas, estes estadios são passados, portanto, são evoluídos e temos a formação como é que se chama? Deixa-me cá ver aqui. Eu tenho que apagar isto. Agora sai daqui, isto é que está errado. Deixa cá ver. Escape. Desculpem. Já está. Pronto. Portanto, temos a eclosão não, a passagem para o estadio adulto, em que aquilo que nós temos que verificar é se o adulto, quando pôs as ninfas, quando pôs os ovos, se desenvolveram as ninfas numa planta infectada, aquilo que vai acontecendo é que, à medida que vai passando para diferentes estadios, há uma muda. Portanto, há uma muda da armadura bucal e uma muda da própria ninfa. E se houver infecção, com a muda, a infecção desaparece. Mas quando nós chegamos à fase de adulto, e se a infecção permanece, ele será infeccioso o resto da sua vida. Portanto, ele, aqui por volta, quando a vegetação herbácea seca, portanto, maio, por volta de abril, maio, ele vai passar para o hospedeiro principal, neste caso estamos a falar de Xylella fastidiosa, e vai se multiplicar dentro das células vegetais. Ao se multiplicar, existem outros insetos que se vão alimentar desta planta que está infectada. E, portanto, o ciclo continua. Portanto, aqui suga o fluido xilémico infectado e vai passar aqui para uma nova planta que não está infectada. Portanto, isto é um ciclo contínuo e praticamente incontrolável. Porquê? Porque os insetos vetores adultos estão por todo o lado e nós não podemos, obviamente, lançar quantidades maciças de inseticida por todo o lado, que é perfeitamente impossível. Aqui, para que vocês vejam só em pormenores, tem uma curiosidade, a formação dos biofilmes. Nós temos aqui uma simulação de um vaso xilémico. Temos as plantas primeiro numa fase planctónica todas separadas e a formação destes agregados. Se vocês veem aqui estas bolas a passar, isto é como se fosse uma pneumonia. Portanto, basicamente, a nível da pneumonia, nós temos um excesso de expectoração, temos uma colmatação da zona dos bronquíolos e o que é que acontece? Há um impedimento do fluxo de ar, do oxigênio para nós respirarmos. Portanto, portanto, morremos de asfixia. Neste caso, as plantas morrem porquê? Porque há um bloqueio do fluido xilémico, portanto, elas acabam por morrer de fome. Por isso é que nós, quando verificamos que uma planta tem Xylella fastidiosa, ela começa a morrer da zona apical para raízes, chama-se o dieback. Porquê? Porque as zonas a morrer são as mais distantes de onde está o bloqueio a nível da Xylella, feito pela Xylella. Portanto, e este período médio de incubação, portanto, quando o vetor acaba por inocular
a Xylella fastidiosa na planta, há um período de incubação, portanto tem que haver um estabelecimento de infecção. E já está estudado que ele é cerca de 2 anos. E a taxa de expansão também é influenciada por isso. E porquê? Pela subespécie, tal como nós já falámos inicialmente, que tem a ver com o quê? Patogenicidade, com o tipo de hospedeiros que se tem, etc, etc. A duração do período de latência, que é o período que medeia entre a inoculação e haver uma efetiva infecção da planta, a disponibilidade das plantas hospedeiras que são preferidas ou aquelas que são altamente suscetíveis, isto faz variar o período médio de incubação. A espécie inicialmente infectada, porquê? Porque se nós temos uma espécie inicialmente infectada que é altamente suscetível, tem uma carga bacteriana enorme, obviamente que nós teremos um período de incubação mais baixo, porque quanto maior é o número de células, mais facilmente nós temos a afetação da planta, a infecção e a produção dos sintomas. E também, obviamente, a presença de vetores de Xylella fastidiosa e a sua eficiência na transmissão. Tal como nós falámos atrás, existe uma miríade de vetores, mas nem todos eles são infecciosos. Isto quer dizer o quê? Eles podem adquirir a Xylella, mas não ter a capacidade de a transmitir. Portanto, nós podemos encontrar vetores que não são destas espécies que falamos, que são positivos, mas isso não quer dizer que eles consigam transmitir às plantas, que é outra área do estudo que estamos a estudar a nível da Europa. Para uma questão de curiosidade, nós sabemos que o primeiro foco na Europa foi em Apulia, portanto, na zona de Itália, e aquilo que se pensa é que a introdução da Xylella fastidiosa em Apulia foi em 2008. Os primeiros sintomas foram observados em 2010 e a primeira detecção foi em 2013. Ou seja, temos aqui uma decalagem em termos de anos, desde a introdução até à detecção de 5 anos. O que é importante, porquê? Porque o quanto maior for este prazo para a detecção, maior é o estabelecimento de infecção a nível dos locais. Isto leva a quê? Leva a que nós saibamos olhar bem para os sintomas. E os sintomas da Xylella fastidiosa estão muito variáveis, porque dependem da planta hospedeira, dependem da estirpe, ou seja, depende da subespécie, dependem das condições ambientais que cada vez mudam mais, depende também das condições específicas de crescimento da planta, do solo, da irrigação, etc., e do seu estado fenológico. E isto tudo leva a quê? Toda esta infecção leva principalmente ao condicionamento do fluxo de água e sais minerais, tal como nós falámos, mas também existem outros fatores que não estão diretamente relacionados com a Xylella que nos podem mostrar sintomas semelhantes, que é, por exemplo, o stress hídrico, que é, por exemplo, a carência de minerais, como o caso do boro, outras doenças devidas a fungos, como a cercosporiose, que identificam muito na identificação da doença. Mas algo que nós temos que olhar quando nós estamos a observar uma planta com Xylella fastidiosa, potencialmente com Xylella fastidiosa, é que não há uma distribuição homogénea dos sintomas. Enquanto que no stress hídrico nós vemos a planta com queimaduras, etc, etc, em termos gerais, em termos globais, no caso de Xylella fastidiosa há assimetrias. Existem queimaduras foliares, que são o sintoma mais característico, principalmente na zona apical ou marginal das folhas, umas cloroses com um gradiente entre amarelo e castanho nas zonas imediatamente adjacentes, atrofias, a morte de rebentes, nanismo. Paula, desculpe, deixámos de ouvir. Mas eu não Ah, peguei em nada, foram vocês que me já interromperam. está. Pronto. Não me ouviram Obrigada. para trás no que eu disse. Foi só um instante. Se Foi quiser só um instante, só pronto. recapitular um bocadinho. Portanto, aquilo que nós falámos foi de Obrigada. sintomas, portanto, recapitulando, nós vemos as tais queimaduras que nós falávamos. Portanto, no caso da amendoeira, por exemplo, é muito comum ver em pomares de amendoeiras, chama-se o mal dourado, porque como vocês veem contra luz, esta planta aqui na zona da queimadura fica dourada. Temos a morte dos raminhos, e da zona apical das folhas na olaveira, que é muito característico, e nós temos muitas fotografias a nível da internet que podemos consultar a nível da oliveira. Temos aqui as nogueiras. Temos aqui os luendros, que é muito característico também vermos estas queimaduras marginais. No caso de Itália, quando houve o primeiro foco, eu fui à Itália e aquilo que se verificava é que todas as estações de serviço, quase todas elas tinham luendros e quase todas elas tinham luendros com estas características. Porquê? Porque os vetores voam, andam à boleia dos carros.
E, portanto, quando se abria a porta, saltavam os vetores infectados e acabavam por infectar as plantas que estavam nos pequenos jardins que contornavam as zonas das zonas de serviço. Temos aqui este caso da lavândula, uma lavândula que veio diretamente do Zoo de Santo Inácio, e temos aqui também a característica de uma casta branca de xilela, de videira, que tem um padrão diferente das castas tintas. Portanto, temos aqui vários tipos de sintomas. Aqui na videira é preciso ter atenção também um pormenor. Temos, quando existe uma infecção por Xylella fastidiosa, temos o pecíolo das folhas fica agarrado aos feixes e temos também aquilo que se chama as ilhas verdes. São estas ilhazinhas verdes no meio daqui dos feixes que estão castanhos. E já repetimos aqui, portanto, o caso da oliveira, estas queimaduras apicais. Esta é uma fotografia emblemática, que foi retirada por fotografia aérea em Itália e que nós temos do lado direito um olival de uma variedade que é Lecchino, que é uma variedade italiana, e do lado esquerdo nós temos a Olierola salentina. E como podem ver, o poder da genética. Portanto, geneticamente, a Lecchino é muito mais resistente do que a Olierola salentina. Do lado esquerdo nós temos um cemitério de oliveiras e do lado direito, aparentemente, a Xylella não lhe tocou. O que é certo é que elas estão aqui, mas são um reservatório de Xylella fastidiosa para todos os insetos que se venham alimentar destas oliveiras. Aquilo que nós falámos é muito importante e complementando um pouco o que disse a Clara, que tem a ver com o que a forma como se amostra é extremamente importante. Aquilo que é mais importante numa detecção precoce é uma observação correta dos sintomas, é o treino dos inspectores, é saberem como fazem a amostragem. Porquê? Porque temos aqui o exemplo das oliveiras, em que se nós não colhermos bem a amostra, podemos colher amostras que são completamente negativas. Enquanto que aqui as positivas estão neste local. E assim como vemos aqui nesta fotografia aqui embaixo. Portanto, isto é extremamente importante, porque tem a ver com a heterogeneidade da distribuição dos sintomas. Estamos num contexto de alterações climáticas. É muito importante perceber que os ventos fortes são um fator importantíssimo na disseminação. Porquê? Porque o vetor é muito pequeno, ele, a maior parte das vezes, viaja à boleia dos veículos e das máquinas agrícolas, mas como é tão leve, é levado pelo vento para zonas onde não existem a Xylella fastidiosa. As próprias secas e inundações enfraquecem as plantas e tornam-nas mais suscetíveis. Portanto, tudo o que seja diminuir a imunidade das plantas favorece a entrada da Xylella fastidiosa. E isso leva ao quê? Ao aparecimento e ao estabelecimento das doenças, neste caso de Xylella fastidiosa, em áreas que nunca tinham sido encontradas como tendo qualquer praga e doença especificamente, porque isto é geral, portanto não é só para a Xylella fastidiosa, mas como para todas as pragas e doenças. É preciso reforçar que a deslocação dos vetores em veículos e máquinas agrícolas continua a ser o principal mecanismo que facilita a propagação a longa distância. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós estivermos com veículos em zonas demarcadas, portanto, zonas infectadas, temos que verificar bem o veículo se não levamos de boleia os insetos que possam estar infectados. Portanto, isto é muito importante. E esta situação toda, com tantas variáveis, dificulta imenso a gestão de toda esta situação e apresenta desafios sem precedentes para os sistemas agrícolas à escala global. Passa aqui, ok. Portanto, a nível dos olivais, aquilo que está estudado já, a diferença entre olivais suscetíveis e olivais irrigados em termos da concentração da bactéria e da expressão dos sintomas tem a ver com o quê? Com práticas de fertilização insuficientes, são os olivais tradicionais que não têm qualquer tipo de atenção ou muito pouca atenção. Tem uma qualidade do solo que não é adequada ao desenvolvimento das espécies vegetais, neste caso dos olivais, uma gestão da água dependente apenas da água da chuva, enquanto que nós comparamos, se tivermos uma boa prática de fertilização, uma boa prática de gestão do olival, uma regra controlada, o que acontece é que há uma diminuição expressiva dos sintomas da Xylella fastidiosa nestes olivais. Verifica-se que os níveis de infecção para a Xylella fastidiosa pauca são os maiores, portanto, a nível global, e em menor escala para a Xylella fastidiosa multiplex. Temos também que ter atenção que não só este panorama acontece para
os olivais, como também para os amendoais. Portanto, nas Ilhas Baleares, também acabam por ser um laboratório a céu aberto, aquilo que se verifica é que os amendoais irrigados apresentam uma menor incidência da doença. Desculpem, é ao contrário, está aqui mal. Portanto, os irrigados apresentam uma menor incidência de doença comparativamente àqueles que não são irrigados. E isto leva a que nós olhemos para aquilo que a maior parte das vezes os nossos os governos começam a olhar é quando os impactos económicos são brutais. E este agente patogénico de quarentena tem um impacto enorme na União Europeia em todas as vertentes, seja ela económica, social e ambiental. Portanto, nós temos perdas enormes na produção agrícola, neste caso, como vocês veem até agora, 5,5 milhões de euros por ano. Temos perdas a nível da exportação. Perdas a nível da exportação de azeite e na exportação da fruta, porque acaba por estragar, obviamente, toda a fruta que está a ser produzida, no valor de 0,7 milhões de anos. Aqui temos, para vocês verificarem até agora, 70% da produção da União Europeia com oliveiras com mais de 30 anos é afetada, assim como os citrinos, assim como a produção de uva e as amendoeiras. Temos um impacto enorme a nível do emprego. Há uma perda do emprego indireta, uma perda do emprego direta com afetação de 300 mil postos de trabalho. E, obviamente, temos aquilo que é muito importante e que acaba por englobar todo este sistema, que são os efeitos ambientais. Temos uma total perda de biodiversidade a nível dos locais onde existe a chilela, uma degradação do solo e até porque vocês verificam, e isto é muito importante ter como referência, mas não para ser transporte, porque em cada país, cada caso é um caso, a perda de produção dos olivais em Apulia, durante 30 anos, portanto, após o primeiro foco, em 2013, desde 2016 a 2018 é estimada em 29 mil toneladas, o que corresponde a 390 milhões de euros. Representa 10% da produção oleícola italiana, que corresponde também a 79% da superfície, que é coberta com aves com mais de 50 anos. Ou seja, são árvores que, na maior parte dos casos, não são tratadas, não são irrigadas e que têm um nível de imunidade mais baixo. Como vocês viram, tudo até agora mostra que todo este sistema é muito difícil no que diz respeito à xylella fastidiosa. A Clara falava do arranque das árvores, da destruição das árvores. Portanto, acaba por reforçar a perda de biodiversidade, a perda de estruturação dos solos e o que leva a um muito difícil controlo desta doença. E até agora aquilo que tem sido possível fazer. Ai, deixa-me passar temos vindo a fazer em termos de investigação são duas abordagens, principalmente, uma nas medidas para a bactéria, portanto, através do controle biológico, e medidas dos vetores. A nível do controle biológico, aquilo que nós tentamos fazer é encontrar bactérias que já existem nas próprias plantas que podem servir como arma para combater a própria xylella, chamam-se as bactérias endófitas. Temos também a infecção com fagos, bacteriófagos, que são o quê? Vírus de bactérias, tal como o nome indica, e que desenvolver vírus para matar a Xylella fastidiosa. Outra abordagem é a utilização de estirpes que não são virulentas, portanto, são estirpes de Xylella fastidiosa que não fazem mal às plantas, mas que, pelo aumento da sua população nos vasos xilémicos, acaba por combater aquelas que são a Xylella fastidiosa infecciosa. Temos também aqui medidas, principalmente para os insetos vetores, que nós pensamos que a minimização das populações de vetores parece ser a melhor forma de conter a doença. Olhamos para todas estas fases, portanto, pré-contacto, pós-contacto e aceitação, e para os estímulos que envolvem a atração entre o vetor e as plantas. E então o que é que podemos fazer? Podemos fazer interferências vibracionais no reconhecimento da planta hospedeira e na própria alimentação. Foi desenvolvido um estímulo vibracional que reduziu em 67% a alimentação de vetor, independentemente de ser fêmea ou macho. Utilizamos também plantas hospedeiras que podem atuar como plantas armadilha, como repelentes. Temos o caso aqui da Diplotaxis, portanto, que é a rúcula selvagem, temos o dente de leão e temos a serralha, que são plantas que são armadilhas de posturas, e nós verificamos no campo que são estas duas espécies aquelas que parecem ter maior número de espumas. Mas tudo isto está em evolução. Como eu vos tinha dito, desde o século XIX que a Xylella fastidiosa existe,
nos Estados Unidos, ainda não foi controlada. Tem havido mecanismos para tentar conter as situações, mas aquilo que é mais importante é nós olharmos todo este contexto como um serviço do ecossistema, como agricultura regenerativa. Isto quer dizer proteger os pomares, proteger as plantas, irrigar convenientemente, alimentar, porque isto é como as pessoas. Nós somos o que comemos. E ao sermos o que comemos, existe exatamente pode ser transposto para as plantas. Portanto, plantas bem alimentadas, bem tratadas, têm uma menor hipótese de poder ter Xylella fastidiosa. E é este o mote com que vos deixo. Gratíssima pela vossa atenção. Estou disponível para qualquer questão. Muito obrigada.